E aí, galera, aqui é o professor Leandro Morgado, da Universidade Federal de Santa Catarina, com mais uma videoaula da nossa disciplina de resolução de problemas do EAD. Tá bom? O que a gente vai fazer hoje? A gente vai fazer questões, a gente vai fazer problemas sobre funções. Né? Lembrando você aí que está meio avulso, que não está matriculado na disciplina, mas está assistindo às aulas, que eu coloquei o link para baixar o material didático na descrição do vídeo. Tá? Então dá uma olhadinha lá, é um ótimo livro da professora Carmen, do professor Nereu, que tem problemas sobre vários assuntos da matemática. Né? A gente já resolveu sobre conjuntos e hoje a gente vai focar no assunto de funções. Ok? Ah, professor, mas eu não lembro bem o que é função, como é que funciona a função. Não, então vamos fazer o seguinte. Estou colocando agora o link de um vídeo que eu explico o que é uma função, como é que a gente trabalha com função, o que a gente tem que saber, tá bom? Fica como ideia, fica como sugestão aí para te dar uma olhadinha, mas o que a gente vai fazer nessa videoaula é resolver muitos problemas sobre o assunto de funções. Tá bom? Pensando no que a gente está fazendo, tá? Desenvolvendo a função, tentando entender o que está acontecendo. Beleza, gente? Vai começar a diversão, então. E um último pedido, você que não se inscreveu ainda, se inscreva no canal, curte o vídeo, compartilha, né? Que eu gostaria que essa aula chegasse assim numa galera que está estudando matemática. Tá bom? O canal está crescendo devagarinho e eu tenho certeza que com a tua ajuda ele vai crescer muito mais. Queridos, vamos começar a trabalhar então. Dá uma olhadinha nessa nossa primeira questão, né? Sempre aquele meu conselho, pausa o vídeo, tenta entender o que é essa função f, tenta, se possível, até esboçar o gráfico da função f, que isso facilita pra caramba na resolução, e logo em seguida a gente confere passo a passo. Bom, gente, o que está acontecendo aqui? Vamos lá então. Ele está falando pelo enunciado que a função f é uma função que para cada número real associa o menor de dois números. Tá bom? Então, deixa eu colocar aqui. Para cada número real, ela vai associar o menor dos números x mais 1 ou menos x mais 5. Tá? Então, se tu quiser escrever quem é a função f, né, tu pode colocar da seguinte maneira. A função f, na verdade, deixa eu te colocar aqui, a função f ela vai ser o mínimo, né, entre duas expressões. Tá? E as expressões são, vamos ver, x mais 1 e menos x mais 5. Então, tu percebe que realmente está dependendo do x, né? Porque, por exemplo, para x igual a 0, vamos supor, tá? X igual a 0, o que tu vai fazer? Tu vai calcular esse valor, né? 0 mais 1, e tu vai calcular esse valor, e tu vai pegar o menor dos dois. Tá bom? Para x igual a 1, a mesma ideia. Né? Calcula as duas expressões e pega a menor delas. Tá bom? E assim tu vai montando a função, né, que para cada número real vai associar o menor desses valores. Ok? Só que assim, né, gente, pelo menos para mim, né, fica um pouquinho confuso de entender o que está acontecendo olhando para essa expressão. Tá? Então, seria interessante a gente saber assim, para que valores de x que a gente vai trabalhar com a primeira. Né? Eu acho que essa é a primeira coisa para ficar bem claro o que está acontecendo. Tá? Para que valores de x que a gente vai trabalhar com x mais 1 e para que valores de x que a gente vai trabalhar com menos x mais 5. Se a gente tiver isso na mão, eu acho que fica bem claro até para esboçar um gráfico, fica mais simples, fica mais fácil de entender. Tá bom? Então, o que a gente tem que perceber agora é quando que x mais 1 vai ser menor que menos x mais 5 e quando que vai acontecer o contrário. Ok? Então, eu sugiro assim, gente, o que a gente pode fazer aqui? A gente pode fazer aqui o seguinte, a gente pode calcular, né, de repente, através de uma inequação mesmo, né, em que casos que x mais 1 vai ser menor que menos x mais 5. Tá? Porque daí eu vou ter uma ideia de quando que eu uso a primeira parcela aqui, né? A primeira expressão. Tá bom? Bom, isso é uma inequação.
Inequação simples até, né? Inequação de primeiro grau, aquele esquema de sempre, né, gente? Letra para um lado, número para o outro, tá? Então aqui vai ficar o quê? Vamos ver, aqui o x passa positivo, vai ficar 2x. 2x é menor do que 5 menos 1, do que 4, né? Então x é menor do que 4 sobre 2, e daí eu vou ter que x é menor que 2. E isso é uma baita de uma informação, né? Deixa eu colocar aqui, porque o que está me dizendo isso, gente? Está me dizendo que se o meu x, presta atenção no tio, se o meu x for menor que 2, significa que essa expressão aqui, essa expressão é a menor das duas, né? Se o x for menor que 2, essa expressão é menor do que essa. E daí eu já sei que se o x for menor que 2, eu vou simplesmente calcular essa aqui. Tá bom. O contrário também vale, né? Quando é que x mais 1 vai ser maior? X mais 1 vai ser maior quando o x for maior que 2. Né? Se o x for maior que 2, aí a expressão que eu pego é essa outra aqui. Tá bom? Então, com essa continha simples, com essa inequação simples, a gente já tem uma forma bem melhor para a função. A gente pode definir a função f da seguinte maneira, olha só. Vê se vocês concordam com isso. F de x vai ser... Bom, dois casos, né? Dois casos. Eu vou pegar a primeira expressão, x mais 1, se o x for menor que 2. Ok? Que é a conta que a gente fez aqui, né? Se o x for menor que 2, realmente esse vai ser menor. E eu vou pegar menos x mais 5, se o x for maior que 2. Agora eu acho que está bem mais assim visual, entendeu? Bem mais clara quem que é a função f, né? A função f ela vai ser dada por essa função aqui por partes, ok? Só que daí de repente vocês podem perguntar, né? Ah, professor, mas e o caso igual? O caso igual eu ponho em cima ou o caso igual eu ponho embaixo? E aí, gente, o que vocês acham? E a resposta é que tanto faz, né? Porque quando x é igual a 2, olha só, se o x for igual a 2, aqui vai valer 3, tudo bem? E aqui vai valer 3 também, né? Então, tanto faz o igual, eu posso colocar aqui, que dá no mesmo. Eu acho que eu vou colocar, por exemplo, aqui, tá? E aí eu tenho a perfeita definição da minha função. Bom, se a função está na mão, agora a questão está em casa, gente. Agora a única coisa que eu tenho que fazer, né? Ele está pedindo o quê, meu Deus? Ele está pedindo o valor máximo dessa função. Talvez um gráfico possa ajudar um pouquinho, né? E o gráfico não é difícil de fazer não, tá, gente? Não é difícil de plotar, porque olha só, isso aqui é uma reta, né? Uma reta com inclinação positiva, uma reta crescente, ok? Se o x for menor ou igual a 2. E uma reta decrescente se o x for maior que 2. Tá? Então, eu acho que vocês podem, né? Também, um bom exercício é fazer o gráfico bem certinho dessa função. Eu já fui espertinho, já peguei o meu GeoGebra, tá? E já fiz esse gráfico. Então, o gráfico eu vou colocar aqui, ó. Mas é um bom exercício, tá, gente? Pega essa função por partes e monta o gráfico. O gráfico da função é esse. Né? E daí tu percebe o quê? Tu percebe que até o 2 a função é crescente. Né? Aquilo que a gente já tinha conversado antes. Até o 2 é uma reta crescente. A partir do 2 é uma reta decrescente. Vocês estão vendo? Tá? Consequentemente, gente, só tem uma possibilidade. O ponto máximo, o valor máximo da função é atingido no x igual a 2. Né? Porque até 2 está crescendo. A partir de 2 está decrescendo. Então, o valor máximo da função é atingido no x igual a 2. E a gente sabe, a gente viu, a gente já conversou, né? Que quando o x, olha só o que está acontecendo aqui, ó, quando o x vale 2, o valor da função está aqui, né? O valor da função é 3. Tá? Então, a resposta dessa questão é 3. O valor máximo da função é 3 e ele é atingido quando o x é igual a 2. Ok, gente? Maravilha! Vamos lá, galera! Questão super legal, super interessante que a gente vai tentar fazer agora. Né? Olha só que curioso.
tá? O que ele está pedindo nessa questão é quanto é que vale uma soma. Tá? Então, ele quer saber quanto é que vale f de 0 mais f de 1 mais f de 2 e assim por diante até f de 9. Só que em nenhum momento ele falou a f. Tá? Ele não me disse quanto é que vale, quem que é a função f. Ele só falou algumas propriedades. Né? Então, por exemplo, f de 0 vale 1. Né? F de 0 a gente já ganhou de bandeja, já ganhou de presente. E ele falou que vale isso aqui também. Ó. A f de uma soma é o produto das f's. Tá? Essa propriedade ela é muito interessante. E só para vocês pensar, refletir um pouquinho, essa propriedade está presente geralmente em exponencial. Né? Exponencial, que a gente sabe que produto de mesma base, né? Produto de mesma base, a gente soma os expoentes. Ou seja, a exponencial de uma soma é o produto das exponenciais. Ok? Então, essa função f tem essa propriedade. E ele também falou que o f de 1 está entre 0 e 1. Não disse quanto vale, mas ele falou que é um valor, um certo valor, uma certa constante entre 0 e 1. Tá bom? Então, vamos fazer o seguinte, o tio vai dar uma dica para vocês tentarem resolver. Como ele não disse f de 1, como ele não falou quanto vale f de 1, a gente vai assumir que o f de 1 é igual a c, é igual a uma certa constante. Vamos colocar aqui, ó. A gente está assumindo, então, que o f aplicado no ponto 1 é igual a uma certa constante, igual a um c. Tá? E a partir do f de 1, a gente vai tentar calcular o f de 2, o f de 3, o f de 4, o f de 5. Ai, professor, mas como? Usando as propriedades, dá uma pensadinha. Tá? A partir do f de 1, a gente vai tentar calcular os outros f's e depois a gente vai ver o que faz em relação à soma. Tá? Então, eu vou dar 2 minutinhos aí para te tentar calcular os outros f's e logo em seguida a gente confere a resolução passo a passo. E aí, gente, pensaram o que dá para fazer, então, para o f de 2, f de 3, f de 4 e assim por diante? Olha só, qual que é o truque aqui? O truque é que a gente vai usar a propriedade que ele deu. Né? A propriedade que ele deu, essa propriedade é muito importante, é o que a gente tem para trabalhar, né? E a gente vai usar isso aqui para calcular as outras f's. Tá? Então, por exemplo, vamos lá, vamos começar aqui. Quem é f de 2? F de 2... Pô, professor, não sei, não falou nada, mas aí eu vou pensar o seguinte, 2 eu posso escrever como 1 mais 1. Né? O que eu estou fazendo? Eu estou adaptando a questão, a expressão, para conseguir usar a propriedade. Tá? Então, f de 2 eu posso escrever como f de 1 mais 1, né? A mesma coisa. Tá? F de 1 mais 1. Não estou mudando, não estou roubando, né? Posso fazer isso tranquilo. E eu sei que a função aplicada numa soma é o produto das f's. Né? Então, isso aqui vai ser f de 1 pela propriedade, f de 1 vezes f de 1. E isso vai dar o quê? Isso vai dar c vezes c, que é c ao quadrado. Né? F de 2, na verdade, vai ser c ao quadrado. Tá? E assim por diante, né, gente? O f de 3, tu vai usar a mesma ideia, tu vai usar o mesmo truque. Né? Olha só, mais umazinha aqui. Ó. Quem é o f de 3? F de 3, a gente vai usar o que a gente tem. F de 3 é f... O que dá para fazer aqui, gente? Escrever como 3? Dá para escrever como 2 mais 1, né? F de 2 mais 1. Bom, e isso pela propriedade, usando a propriedade que o enunciado deu para a gente, isso vai ser f de 2 vezes f de 1, f de 2 vezes f de 1, que vai dar f de 2, a gente acabou de calcular, né? C ao quadrado vezes c, que é c ao cubo. Tá? E assim por diante. Se tu continuar calculando dessa forma, tu vai chegar na conclusão que f de 4 é c na quarta, f de 5 é c na quinta, f de 6 é c na sexta. Tá? E é só usar a propriedade, gente, é só usar a propriedade que a gente chega lá. Tá? Ou seja, f de um k, né, f de um certo, sei lá, n, isso vai ser igual, em geral, a c na n. Tá? Quer dizer, na verdade, se tu parar para pensar com carinho, o que eu tenho aqui? Ó? Olha só, deixa eu marcar aqui para vocês. F de 0 vale 1. Né? Aí f de 1 vale c.
Tá bom? Quer dizer, o que eu fiz daqui para cá? Né? Eu multipliquei por c. Ok? F de 2 é c ao quadrado. F de 3 é c ao cubo. Tá? F de 4 é c na quarta. Né? Então, na verdade, o que está acontecendo aí, gente, é que eu tenho uma PG. Né? Se tu parar para pensar, eu tenho uma PG. Quer dizer, para chegar no próximo termo, o que eu estou fazendo? Eu estou multiplicando por c. Vezes c, e vezes c, e vezes c. E olha só que interessante, como a minha razão da PG é c, né? Como a razão está entre 0 e 1, eu poderia, inclusive, calcular a soma infinita dessa PG. A soma infinita da PG faz sentido, porque a razão é um número entre 0 e 1. Tá? Só que não é o que ele pediu, né? O que ele pediu é a soma finita da PG, de f de 0 até f de 9, e aí a gente só tem que lembrar aquela formulazinha da soma da PG, porque assim, gente, praticamente a questão está na mão. Tá? A gente já achou o padrão, já reconheceu o padrão, né? Eu tenho uma PG de razão C, e eu estou querendo somar os primeiros termos, os 10 primeiros termos, né? Porque é de f de 0 até f de 9. Então, eu querendo somar os 10 primeiros termos dessa PG. Ah, mas eu não lembro como é que faz soma de PG, professor. Pois é. Então, eu tenho uma notícia boa para vocês. Né? Que nessa disciplina de resolução de problemas, a gente vai ter um capítulo um pouquinho mais para frente, que é sequências. Aí a gente vai relembrar PA, vamos relembrar PG, né? Vamos falar de sequências em geral também. Tá? Mas assim, gente, só para a gente fechar essa questão, para fechar esse exercício, deixa eu relembrar aqui a soma de uma PG, como é que a gente faz. Né? Porque eu tenho uma formulazinha, tá? Formulazinha simples até, que é o seguinte. A soma dos n termos de uma PG, ela é dada da seguinte maneira. Ó, A1 vezes 1 menos a razão elevado a n, tudo isso dividido, vou colocar aqui, dividido por 1 menos a razão. 1 menos a razão. Tá? E o interessante é que essa fórmula a gente adapta até para a soma infinita. Né? Porque o que acontece? Olha só, soma infinita só faz sentido quando a razão está entre 0 e 1. Né? Isso é importante. Soma infinita só faz sentido quando a razão está entre 0 e 1. E se a razão está entre 0 e 1, à medida que eu for calculando ao quadrado, ao cubo, na quarta, na quinta, na sexta, esse número vai diminuindo e o limite vai ser 0. Né? Quer dizer, no final das contas, esse termo aqui de cima, né, ele tende a 1 menos 0. O limite dele é 1 menos 0, que dá 1. Quer dizer, ele não vai, a longo prazo, ele não vai fazer diferença na multiplicação, porque ele tende a 1. Entendeu? Então, o que a gente faz para a soma infinita? Para a soma infinita, a gente simplesmente desconsidera esse termo aqui. Né? No limite, isso vai acontecer. E aí, a soma infinita é a 1 dividido por 1 menos a razão, que é uma formulazinha clássica também que a gente vê até em ensino médio. Ok? Agora, como nesse caso a gente está trabalhando com soma finita, né, eu quero somar 10 termos da minha PG, eu vou deixar assim, né? Vou deixar a fórmula padrão mesmo, tá bom? E o que a gente vai ter aqui para fechar a questão, gente? Vamos ver. Então, eu vou ter que a soma dos 10 primeiros termos, né, nesse caso, a soma dos 10 primeiros termos, que é o que ele está pedindo, isso vai ser o primeiro termo que é 1, vezes 1 menos a razão. A razão é c, né? A razão é aquele número que eu vou multiplicando para chegar no próximo. Vezes c elevado a 1 menos c elevado a 10. Tudo isso dividido por 1 menos c. 1 menos a razão. Tá? Então, no final das contas, esse que vai ser o valor da minha soma. 1 menos c na 10 dividido por 1 menos c. Né? O máximo que dá para simplificar é isso. Né? Vamos colocar aqui. Isso é igual a 1 menos c elevado a 10 dividido, tudo isso dividido, por 1 menos c. Tudo bem? E esse é o que ele está pedindo, né? Ele está pedindo f de 0, mais f de 1, mais f de 2, até o f de 9. E se a gente chama o f de 1 de c, o valor dessa soma vai ser este valor aqui, tá?
Então, questão super legal, gente, super interessante, resolvida até onde dá. Né? Como eu falei, eu não tenho o f de 1 na mão. Se eu tivesse o valor do f de 1 na mão, aí a gente conseguiria calcular certinho quanto é que dá essa soma aqui.